E aí, bora falar das feridas dessa semana? Minha filha, a gente tá aqui pra ser feliz, mas a gente tá aqui pra olhar também coisa podre dentro da gente e no mundo, né? Gente, essa semana ela tá um pouco delicada, o Sol tá se afastando de uma conjunção com Quiron, que é um asteroide que simboliza feridas, mas ele também simboliza a cura. Ele é o deus da cura. Quiron, ele é um asteroide com uma órbita completamente irregular, assim como a órbita de Plutão, então tem signo que ele passa 8 anos e tem signo que ele passa 2. E o trânsito de Quiron pelo signo de Áries é um desses signos que leva muito tempo. E a gente tem que olhar sincronicamente, porque é o que a gente faz dentro do ocultismo. Olhar para as coisas de forma simbólica. Simbolicamente, o que esse trânsito significa? Um asteroide de curas e de feridas dentro do signo do eu, da personalidade. Quais são aqueles pontos dentro da gente que a gente precisa melhorar? Que a gente não confia o suficiente na gente. E a gente está falando também do Sol na ferida. Da consciência na ferida. E assim, a lua cheia que a gente teve em Libra no último fim de semana, ela fez oposição com o Sol conjunto a Quiron. Então a gente ainda está sendo atravessado por essas dores, e isso também, na minha visão, está sendo acentuado pela nova oposição de Marte a Plutão que a gente começa a ter. Bom, esse movimento ele dura até mais ou menos o começo do mês de maio, até mais ou menos dia 6 de maio. E Marte, oposição a Plutão, é delicado. A última oposição que a gente teve, que Marte estava retrógrado, a gente teve uma vivência, né, fomos relembrados da violência policial, então houve muito dessa denúncia. Marte estava em Leão fazendo oposição a Plutão. Leão é um signo ligado às autoridades, né? E Marte fazendo essa oposição, ele exibiu os abusos, né? A gente teve também a celebração de um filme que denuncia a monstruosidade da ditadura militar. Quando a gente está falando de militares, a gente está falando de Marte, simbolicamente. E Marte oposto a Plutão, ele faz revelações. E ele é um trânsito super cortante, pode ser um trânsito bastante violento. É bom a gente tomar cuidado com qualquer situação de risco, qualquer situação de violência que possa nos atravessar. Lembro também que foi uma ocasião em que houve a morte de um CEO, né? Uma pessoa matou um CEO de uma empresa, já que a gente está falando de Plutão em Aquário, então é como se fosse violência feita pelas mãos daqueles que buscam a justiça de uma maneira coletiva, entende? E foi também uma época em que a gente teve os grandes incêndios lá na Califórnia, né? Que foi em janeiro desse ano. E claro, quando a gente está falando de grandes incêndios, a gente também pode estar falando simbolicamente de Plutão oposto a Marte. Já que Plutão é o deus da morte, o deus das transformações, Marte de certa forma também é o deus da morte, e Marte é o incendiário, é o deus da guerra, é o guerreiro, é um planeta de fogo. Não astronomicamente, mas simbolicamente, já que ele é o regente do primeiro signo de fogo, que é Áries. Nós passamos o ano novo com essa oposição e essa oposição está retornando. Não significa que tudo isso vai acontecer de novo, tá? Mas assim, o universo é criativo, então é bom a gente ficar ligado. E ligado também com as revelações que podem vir nesse momento, né? A gente tá falando de revelações de abusos, de coisas que estouram, sabe? Bom, falando de volta um pouquinho a Quiron, em Áries, esse fim de semana, como a gente teve esse Quiron ativo no céu, sincronicamente a gente teve o show da Lady Gaga no Coachella, e nesse caso a gente está falando de uma cura, né? Uma ariana se curando, lidando simbolicamente ali no espetáculo dela com as múltiplas personalidades, né? Se havendo artisticamente com essas personalidades. Totalmente Netuno em Áries, como eu falei no último vídeo. Bom, mas graças a Deus o Sol já está se afastando dessa conjunção com Quiron. Então esse período de um certo desconforto, ou moleza, ou alguma doença, algum resfriado que a gente possa ter pego, né? Nesse período, isso já vai se afastando. Só que Quiron pede pra gente olhar para essas coisas que são feridas no eu. O que a gente pode trazer de cura de dentro da gente, né? Dessas dores. E o Sol agora tá fazendo uma quadratura T com Plutão e com Marte. Então, essas questões mais violentas, mais agressivas, essas revelações, podem não ficar tão conscientes, porque o Sol, ele é consciência. E aí, quando ele faz uma quadratura T, ele é o ponto focal, então a gente pode ter menos consciência dessas coisas reveladas, dessas coisas das agressividades ou das coisas ocultas, né? Mas é importante a gente ficar ligado. Quadratura T, com Sol no ponto focal, também pode falar da gente estar sendo obrigado a olhar para algumas coisas. Coisas que a gente não consegue mais não ver, sabe? Outra coisa que eu não falei aqui, fiquei de falar, e senti a oportunidade agora, sempre também vejo como que a astrologia ecoa, olhando para as notícias, olhando para as coisas que me atravessam, que atravessam as vidas das pessoas que me cercam. Lilith entrou no signo de Escorpião no final de março. E a Lilith, ela é a mulher banida, a mulher insubordinada. Ele é aquele ponto no nosso mapa onde a gente experiencia um silenciamento, onde a gente experiencia uma tentativa de nos sufocar, só que ela é uma força latente. Vamos lembrar do mito que a Lilith foge do paraíso. Ela não, em algumas versões do mito, ela não admite estar ali naquela posição de subserviência, de aprisionamento, e ela vai embora. Quando a Lilith se desloca no céu, que é uma coisa que acontece aí a cada 9 meses, ela ativa um ponto. Ela traz coisas à tona, ela fala de situações que não se sustentam mais. E o signo do Escorpião, ele é um signo que fala de tabus, de coisas que estavam escondidas até então. O Escorpião também fala sobre poder. E a Lilith, ela é subversiva, ela subverte a lógica, ela vai embora do paraíso porque ela não estava satisfeita com a posição que ela ocupava. E aí, de repente, a gente vê essa notícia de que o Papa lava os pés de 12 detentas numa prisão feminina, que é uma subversão de lógica de poder, né? E claro, a gente vai falar um monte de igreja católica
nesse tocante a Lilith em Escorpião. Porque quem que plantou mais tabu na nossa sociedade do que a Igreja Católica, me diz? Falando também simbolicamente de uma Lilith em Escorpião e de um Marte oposição Plutão quando a gente está falando de coisas que precisam ser transformadas, de preconceitos, de feridas, já que a gente acabou de falar de Quirón ativo no céu, quando a gente está falando de transfobia de Estado, quando a gente fala desse episódio da Erika Hilton ter sofrido transfobia por parte do governo estadunidense quando mudam o gênero do passaporte dela sem consultar, sem anuência nenhuma. Felizmente a Erika Hilton é uma mulher de fogo muito forte, uma sagitariana, que vai atrás dos seus ideais, que não tem medo, que não abaixa a cabeça, mas esse é mais um exemplo que a gente pode estar falando, né, dessa Lilith em Escorpião, dessa questão de poder subvertida, quando a gente está falando dessas feridas, e enfim. Eu lembro que quando a gente fala de Lilith em Escorpião, quando a gente fala de Escorpião, de Marte, de Plutão, a gente está falando de coisas que são difíceis, que são tabus, que são doloridas, mas que a gente tem que descer o dedo na ferida. E aí a gente está vendo isso acontecer, né? A gente também está falando desses temas que eu toquei nesse vídeo, quando a gente vê o Conselho Federal de Medicina restringindo medidas, né, médicas, que seriam autorizados, eles fazendo alterações nisso, então é também o poder sendo usado em forma de opressão, né? Lilith, ela tem uma certa ligação com a opressão, já que ela é, na mitologia, uma figura que foi oprimida. E a gente tem também esse momento bem na Semana Santa, e a cruz da Igreja Católica chegou no Brasil, e aí eu vi um vídeo muito interessante. O Brasil é a prova de que não adianta o tempo passar. É preciso aprender com os seus erros. E quanto mais a gente empurra esse aprendizado pra frente, maior a ferida fica. Eu fico me perguntando o quanto de sangue essa cruz já não deve ter visto e o quanto de corpos já não tombaram sobre a sombra dela sem que o céu sequer tremesse. É difícil de acreditar quando eu lembro que tem pessoas que ainda vão na direção dessa cruz, mas não somente com os seus pés, que antes fosse isso, mas também com as suas canetas, que ditam leis que ferem, com as suas ideias lapidadas em pedra, que também viram normas, doutrina, punição, e o pior, com discursos que pintam de ouro o que foi imposto com muito ferro e fogo. Observa quem romantiza esse marco sem reconhecer toda a violência que veio depois dele. Da Caê, que é uma criadora de conteúdo digital indígena, falando do tanto de ferida, de machucado, de sangue que foi derramado por essa tal dessa santa igreja. Astrologicamente, nada mais oportuno, né? Como um Marte oposto a Plutão, fazendo quadratura em T com o Sol, Lilith em Escorpião, pra gente falar dessas feridas. Pra gente conseguir olhar pra elas e curar, já que a gente tava falando até agora de Quirón. Enfim, quando a gente fala de Lilith em Escorpião, a gente também tá falando de libertação sexual, da gente tomar consciência da nossa potência sexual, da Kundalini, da gente se empoderar do ocultismo. Isso é uma coisa que eu falo de forma muito recorrente aqui, até porque é minha missão, né? Isso tá em Netuno em Ares, isso tá em todos esses movimentos. Claro que a coisa pode ter ficado meio nebulosa, mas assim, a gente tá falando de obsessões, a gente tá falando de um momento de sombra, e às vezes a sombra a gente precisa se inclinar sobre ela, né? E só que a gente tem que lembrar que quando a gente olha para o abismo olha de volta pra gente. Então quando a gente direciona a energia para algo sombrio, essa sombra também nos direciona a energia. Às vezes essa sombra ela tem algo a nos ensinar sobre nós mesmos. Às vezes a gente só tem que sintonizar com outra coisa, né? Mas esse momento também é um momento que a gente pode estar falando de uma energia sexual forte, de uma força de ação forte. A gente pode estar falando de obsessões que a gente precisa olhar, as nossas obsessões. E a gente também está falando de um poder de transformação, né? Um poder terapêutico, transmutador. A gente está falando de um movimento profundo do céu. Tá bom, galera? Valeu, beijo. Deixem seu like, curtam, compartilhem e a gente se fala.